Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula do professor Gilberto Gonzaga. Nesta videoaula estarei dando continuidade aos treinamentos do Windows Server 2008 com o Active Directory instalado. Nesta videoaula estarei demonstrando como alterar as diretivas de senha de um domínio do Active Directory. Para a nossa videoaula, vamos acessar nosso Windows Server 2008, que possui o domínio gcsystem.inf.br configurado, e vamos realizar a alteração das diretivas de senha do domínio. Nas aulas anteriores foi demonstrado para vocês que, por default, as diretivas de senha já vêm com a complexidade habilitada, onde eu preciso realizar a combinação de 3 tipos diferentes de caracteres. O comprimento mínimo da senha é 7 caracteres e agora nós desejamos modificar essas configurações para que elas se ajustem às necessidades das nossas configurações. Para isso, vamos em Iniciar, Ferramentas Administrativas, Gerenciamento de Diretiva de Grupo. Você deve selecionar o seu domínio, gcsystem.inf.br, e selecione a opção Default Domain Policy, ou seja, a política default. Vamos clicar com o botão direito em cima de Default Domain Policy e vamos clicar em editar. Vai abrir a nova console de gerenciamento. Vamos em configurações do computador, diretivas, configurações do Windows, configurações de segurança. E agora nós temos algumas opções de segurança que podem ser configurados na política de grupo default. Vamos selecionar diretivas de conta e agora vamos selecionar diretivas de senha. Do lado direito, nós temos algumas opções que nós podemos estar alterando. A primeira delas, a senha deve satisfazer requisitos de complexidade. Portanto, se essa diretiva for desativada ou desabilitada, as senhas não precisarão mais ter características de complexidade. Portanto, se você digitar somente letras, somente números, somente símbolos, a senha será aceita da mesma forma. Essa não é uma prática recomendada. O ideal é que as senhas dentro de um ambiente do Active Directory, elas atendam aos requisitos de complexidade, pois senhas fáceis são fáceis de ser quebradas. Vamos deixar essa diretiva habilitada. Vamos clicar em aplicar o histórico de senhas. O que vem a ser o histórico de senhas? O histórico de senhas é o seguinte: imagine que o usuário Bastos já definiu a sua senha. Vamos supor que o usuário Bastos definiu a senha dele como abcd.1234. E o Bastos vai ter que fazer a alteração dessa senha futuramente, porque o sistema irá solicitar a troca da senha de tempos em tempos. E o Bastos precisa fazer essa alteração, mas ele não quer trocar a senha. Ele quer utilizar a mesma senha. Portanto, o Bastos não vai ter como utilizar a senha já citada anteriormente, abcd.1234, porque o histórico de senhas está habilitado e, por padrão, ela vem dizendo que o histórico de senhas possui 24 memorizações. Portanto, se o Bastos quiser um dia utilizar novamente a senha abcd.1234, ele deve passar por 24 alterações de senhas diferentes para que ele possa estar utilizando uma senha antiga. Esse histórico de senhas pode ser alterado. Por exemplo, eu posso pedir que o histórico de senhas sejam 5 senhas. Portanto, se o usuário Bastos, como exemplo que eu estou utilizando, desejar utilizar a senha inicial dele abcd.1234, ele só vai poder utilizar essa senha novamente
a partir do momento que ele alterar a senha 5 vezes por senhas diferentes. Então, essa configuração trata das questões da memorização das senhas para que o usuário não possa estar utilizando as mesmas senhas já utilizadas. Vamos aplicar. Armazenar senhas utilizando criptografia reversível. O ideal é que as senhas sejam armazenadas utilizando criptografia irreversível. Então vamos deixar essa opção desativada. Então vamos deixar como está. Comprimento mínimo da senha é a quantidade mínima de caracteres que essa senha deve possuir. Isso aí vai depender da política de segurança da sua empresa. E você pode estar ajustando aí a sua maneira. Eu vou deixar como 6 caracteres. Portanto, as senhas do meu sistema agora devem ser definidas e devem obrigatoriamente possuir, no mínimo, 6 caracteres. Tempo de vida máximo da senha. É o tempo em que um usuário pode utilizar a mesma senha já definida. Por exemplo, o usuário Bastos está utilizando a senha abcd.1234. Se eu definir como 60 dias para que a senha expire, a partir da criação da senha daquele usuário irá ser contabilizado 60 dias e o sistema automaticamente irá solicitar que o usuário altere sua senha. Portanto, a partir de 60 dias que o usuário Bastos estava utilizando a senha, ele será solicitado a troca da senha, aonde ele pode estar digitando uma senha nova. Ele não pode digitar a senha já utilizada anteriormente, porque o histórico de senhas foi determinado que ele tem que usar 5 senhas novas para que ele possa fazer uso da senha inicial. Portanto, vamos deixar em 60 dias. O recomendado aí é que uma senha não dure mais do que 60 ou 90 dias por questões de segurança. O ideal é que a empresa, tenha uma política de segurança que determina que, no mínimo, a cada 90 dias, essas senhas sejam trocadas. Então, vamos confirmar com o OK. E o tempo de vida mínimo da senha. O tempo de vida mínimo da senha é o seguinte. Nós definimos que o período máximo de senha é 60 dias. A partir de 60 dias, o sistema já irá solicitar ao usuário que ele venha fazer a troca da senha. Mas esse usuário ele pode realizar a substituição dessa senha mesmo antes do período ter expirado. Por exemplo, vamos aqui na estação Windows 7, onde o Bastos realizou um logon. Vamos realizar novamente para que seja melhor visualizado. Por exemplo, vou logar com o usuário Bastos. O usuário Bastos, ele pode pensar da seguinte forma. Bom, eu não queria deixar de utilizar a senha abcd.1234. Mas ele sabe que existe um histórico de senhas, onde ele deve passar por 5 senhas novas antes de poder usar a senha antiga novamente, a senha inicial. O Bastos pode simplesmente pressionar a tecla Ctrl Alt Delete e aparecer para ele a opção de alterar a senha. E aí o Bastos poderia, por exemplo, usar a seguinte estratégia. Define uma senha nova, depois ele executa um Ctrl Alt Delete de novo, define mais uma vez a senha, e executa o Ctrl Alt Delete novamente e define mais uma nova senha, até que se esgote o histórico de senhas. E aí ele poderia definir novamente a senha inicial, que é aquela que ele não queria se desfazer. Para que isso não aconteça, você vai definir justamente um tempo de vida mínimo, que o Bastos, por exemplo, ou qualquer usuário do sistema, deveria utilizar aquela senha antes que ela possa ser trocada. Por exemplo, eu posso definir como 59 dias. Portanto, os usuários do sistema só iriam poder estar realizando a troca dessa senha depois de pelo menos 59 dias de utilização da nova senha definida. Dessa forma, nenhum usuário pode usar essa estratégia de alterar senhas constantemente para
sobrescrever o histórico. Então, como é que está a nossa política de senha? A senha vai ser forçada a sua troca a partir de 60 dias de uso. A partir dessa senha ter sido definida, o usuário tem que usar no mínimo 59 dias para que a senha possa ser alterada. Dessa forma, ele não pode fazer a alteração por sua própria vontade, digamos assim. Bem, pessoal, dessa forma foi demonstrado como realizar as configurações das diretivas de senha no domínio do Active Directory. Nas próximas videoaulas estarei demonstrando alguns recursos mais avançados sobre o Active Directory. Espero que todos tenham gostado e aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço a todos e até lá!